Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, Bora Falar de Cultura. E hoje a gente está com um dos maiores nomes da TV e do teatro brasileiro. Na frente da câmera é um monstro, ela já fez série, já fez filme, já fez novela. Mas no palco, essa baixinha aqui se torna muito maior. Exagerado. Exagerado? Então tá bom. Isso que eu já vi em palco, já vi em cena, já vi no cinema, já vi novela, já vi série, já vi tudo. Acho bom. Eu conheci ela desde sempre, na verdade, só que ela só veio me conhecer lá em 2018, quando ela foi fazer uma peça. Mas na minha vida, ela já estava lá em 2002, quando ela fazia o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Em 2014, ela voltou com um papel de destaque na novela, com o núcleo de uma mulher muito forte, que tinha um amor imenso pelo filho e pelo marido, mas no final o amor pelo filho venceu e mudou ao próprio marido. Sob pressão, ela tem um destaque também como uma pessoa mãezona, ajuda todo mundo. Mas não é dessas personagens que a gente vai falar hoje, a gente vai falar dela mesmo. Talvez o personagem não, né? O papel mais difícil de encarar. Com certeza. Oh, que amor! Tô tremendo aqui! Vou fazer uma abertura sem gaguejar, mas não deu certo. Gaguejei um pouquinho. Que lindo, muito obrigado. Foi lindo. Obrigada a você, meu amor, que prazer. Desde quando a gente fez... desde quando nasceu a ideia do projeto, que a gente colocou em prática, quais nomes, o seu nome sempre estava lá, sempre. Posso te mostrar diversos rascunhos, tá lá, Josantelo. Nunca consegui gravar, porque a agenda dessa mulher aqui é, tipo assim, impossível você ter um espaço na nossa vida, na vida dela, assim. Então eu te agradeço muito, de verdade, de coração. Eu que agradeço, meu amor. Eu fico até emocionado, porque eu sei o quão você fez para poder gravar essa entrevista. E também eu fui chato, confesso. Nada, um prazer imenso, imagina. A gente fez com o Marcos Nau, e eu falei assim, Marcos, essa temporada vai ser de pessoas impossíveis. Porque todo mundo tem agenda lotada. Frederico Heder veio dos Estados Unidos, eu fiz com ele no teatro. Caramba. O Marcos, eu cheguei lá, ele saiu junto com a gente para uma gravação. Você hoje, que tinha um evento. Então, assim, são pessoas impossíveis, mas que eu não podia deixar de falar. Ainda bem, né? Ai dele se não me colocasse nesse programa, nesse canal. Você já tá colocada desde o começo, mulher. Queridinho. Josi, vamos lá. Começando assim a nossa leva de perguntas. A gente tem uma pergunta inicial que aí a gente vai desdobrando a nossa entrevista, que é: em qual contexto social você nasceu? Onde você estava inserido? O que acontecia na época? Quais eram as influências culturais que se tinha naquele período? O que você lembra? O que te contaram? Como é que foi esse seu... Josantelo nasceu. E agora, mundo? E agora? Eu nasci numa cidadezinha, Petrópolis, aqui no estado do Rio. E na minha época, muito tempo atrás... a gente não tinha contato nenhum com teatro, por exemplo. Lá tem uma tradição muito forte de música clássica, canto coral, né? Mas não tinha teatro. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui ao teatro na minha cidade foi com 13 anos. A minha mãe também, minha família não frequentava teatro. A gente teria que vir ao Rio para ir ao teatro, então a gente não frequentava. Então, assim, o fato de eu ter escolhido fazer teatro, porque a minha primeira escolha foi teatro, foi uma coisa muito inusitada. Até pra mim, porque eu vou te contar. Eu, com 13 anos, o primeiro espetáculo com grandes nomes que foi para Petrópolis, que eu me lembre, foi um espetáculo chamado Guerra de Arroz num Ringue para Dois, com Miguel Falabella, que é do Mauro Razzi. Aí estava em cena Miguel Falabella e a Bia Nunes. E aí um grupo de amigos meus marcou de ir no teatro, mas a gente queria ver o Miguel Falabella, porque o Miguel Falabella estava bombando na novela e tudo, e eu nunca tinha ido ao teatro. Eu pensei, então vamos assistir o Miguel Falabella. Aos 13 anos? Aos 13 anos. Quando eu entrei e quando eu assisti aquele espetáculo, eu fiquei completamente tomada por aquele evento do teatro, né? Porque era um espetáculo muito interativo, eles não obedeciam à quarta parede, né? Eles tinham muita interação com a plateia. O Miguel teve uma hora que ele chegou a interagir com o nosso grupo, e era um espetáculo muito engraçado, os dois eram extraordinários em cena, o espetáculo, o texto era maravilhoso. Bom, eu só sei que eu fiquei tão
tomada por aquele fenômeno que acontece no teatro, né? Que é a peça que acontece ali, mas ao mesmo tempo nós estamos inseridos e ao mesmo tempo é uma catarse, porque a gente ri, a gente participa, a gente está dentro, a gente está fora, a gente se vê, a gente se projeta ali. Olha, eu só sei que eu saí de lá, eu tava meio... Sabe quando você tá meio... Era quase que eu tava meio drogada, assim, sabe? Eu falei assim, gente, eu não me vejo sem isso. Eu não consigo mais viver sem isso. E aí, o que coroou isso? Eu saí do espetáculo, nós ficamos num grupinho ali fora do teatro conversando sobre isso, sobre essa experiência, que para mim tinha sido muito forte, para eles tinha sido muito legal, mas eu estava realmente... mudou a minha vida, né? E o que acontece? Êxtase, né? Estava em êxtase. E o Miguel Falabella... mais uma coisinha. Não era mais uma coisa, foi muito legal, mas eles nunca imaginariam fazer parte daquilo porque a pessoa nasce. Eu acho que assim, para arte não adianta, você tem que ser predestinado, eu acho. Né? Porque te toca de uma maneira diferente. Você olha e você se vê ali. A pessoa que gosta do teatro, mas que não nasceu para fazer, né, para exercer o ofício, ama, mas não se vê ali. Eu me vi ali, eu falava, eu quero estar ali, eu preciso estar ali. Eu entendi. Sabe quando cai aquele meteoro, você fala assim, eu entendi. Eu preciso estar ali. De alguma maneira, alguma coisa em mim me disse isso. E aí, a coroação total foi que Miguel Falabella saiu. E ele, a pessoa extraordinária que ele é, maravilhoso, ele é muito amoroso, né? Ele viu aquele grupinho de jovens ali, ele parou ali do nosso lado, começou a conversar com a gente. Como se fosse uma pessoa normal, como se fosse um ser humano. Como se fosse um ser humano é ótimo. Como se fosse um ser humano, como qualquer um de nós. Da nossa idade, 13 anos, estava ali. E aí eu falei, não, cara, ferrou. É isso. Mas você chegou a falar pra ele na época? Nesse dia? Não, eu só queria, assim, a gente conversou, eu fiquei encantada com ele conversando com a gente de uma maneira normal, assim, mas a gente falou sobre a peça, eu falei o quanto eu tinha, mas uma menina de 13 anos tentando se expressar ali com o seu ídolo, né? Então, assim, de uma maneira... Você foi lá pra ver ele? Você viu pra conhecer. Então, assim, eu era meio fã. Então, claro que eu não me lembro de uma palavra que eu troquei com ele, mas claro que foi uma conversa muito caótica, né? Óbvio. Certeza. Mas eu só sei que eu saí dali, cheguei na minha casa e perguntei para o meu irmão, que é músico, e que na verdade foi ele que abriu o grande caminho, né? Porque senão eu nem saberia que existiria trabalhar com arte. Porque eu estava tão fora, eu não estava inserida nesse mundo. Mas o meu irmão era músico, ele fazia faculdade de música. Então eu perguntei para ele, eu falei, existe faculdade de teatro? E ele falou, existe, artes cênicas. Aí eu falei com a minha mãe, eu falei, olha mãe, eu já sei o que eu vou ser quando eu for adulta. E aí ela, tá, tudo bem. Ainda falta muito tempo para você, eu imagino se eles iriam imaginar, né, que uma pessoa normal, que uma pessoa escolheria um tipo de carreira como esse, né? Pra gente era uma coisa tão fora do contexto, assim, que... Aí ela, tá, tudo bem, a criança achando que... Aquela coisa assim, a criança que diz que vai ser astronauta. E aí, quando eu comecei a chegar perto de escolher realmente a carreira, aí a minha família inteira ficava, e aí, Josi, já escolheu? Gente, eu já escolhi, já falei há muitos anos. Eles não acreditavam, eles queriam mudar a minha ideia o tempo inteiro, mas também sem me proibir. Até que quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos, que era quando eu já estava quase, né, terminando, e ela viu que não tinha jeito, aí ela me deixou fazer um curso, ela falou, bom, então tá, aí me disseram que tinha o tablado aqui no Rio, e aí ela falou, não, então me deixou fazer, eu pedi para ela para fazer o curso aqui no tablado, e eu acho que ela meio que foi um investimento para ela, tipo assim, vamos ver se é isso mesmo que ela quer. E eu fiquei um ano fazendo tablado aqui e cada vez mais segura de que era isso mesmo que eu queria. E aí fiz artes cênicas na Unirio
E desde então, assim, não me vejo. Desde os 13 anos, não me vejo fazendo outra coisa. Vamos voltar. Vamos. Vamos voltar, eu quero lá atrás. Ai, meu Deus! Quando você nasceu, qual era o contexto social? O que se passava? A sua memória que você tem de 13 anos, mas e antes? Menina. Você acabou revelando que foi teu irmão também que tinha uma questão musical. Sim. Era algo possível de se trabalhar com cultura e arte, mas qual era o seu contato real com a arte? Cara, meu contato real era indo, porque... Já que não tinha teatro, o teatro, a primeira vez que você foi Não, eu 13. só ia nos concertos de música dele. Eu não ia teatro. Eu ia ao cinema, adorava televisão, ia contato com a arte mesmo, era nos concertos dele. Mas mesmo você vendo cinema, televisão, você não tinha essa vontade? Não tinha, não era... Eu entendo que, assim, realmente, o meu caminho era o teatro. Depois, é claro que você descobre, né, na sua carreira, você descobre os encantos porque tudo é maravilhoso de se fazer. Aí você começa, aí é a arte de interpretar, né? Quando você vira atora e você começa a curtir todas as ramificações que isso te traz. Mas o meu encantamento foi com o teatro, que foi nesse momento, que eu me lembro como se fosse hoje, assim. E na escola? Como era a sua relação com a escola e arte? Cara, na escola... Porque geralmente tem muitas apresentações, tem muito movimento dentro da escola. Sim, mas era uma escola muito careta. Cara, Petrópolis era muito careta. Gente, desculpa os petropolitanos, mas a gente sabe que era. Nessa época não tinha essa coisa. Você falando assim de Petrópolis, me estranha muito, porque hoje em dia muita coisa acontece muito, hoje em dia tem festivais de inverno em Petrópolis. É porque o Sesc... Olha, gente, o Sesc realmente salva a vida de muita gente, né? Tem muitos artistas por aí que às vezes não tem a possibilidade de ter contato com o teatro e tudo, e o Sesc torna isso acessível. Na época, não tinham essas movimentações do Sesc, né? E depois, agora, né? Acho que foi uma coisa, porque depois eu morei muitos anos fora, então eu não sei quando que foi, porque quando eu cheguei, Petrópolis já estava estourada, já estava rolando, assim, como um polo artístico também. Antes tinha, mas era sempre aquela coisa, tinha os canarinhos de Petrópolis, então era muito focado para música clássica e para o canto coral, que tinha os canarinhos. Então Petrópolis era muito conhecida por conta da música, mas teatro existia. E aí o Sesc hoje em dia possibilita essa vida cultural muito movimentada. Tem festival de cinema. Imagina se Petrópolis na minha época tinha. Festival de teatro hoje em dia. E imagina se tinha nada. Festival de inverno. E depois, o que aconteceu, eu me lembro que até cinema, teve uma época que acabaram os cinemas, porque os cinemas, as igrejas evangélicas tomaram os cinemas. Os cinemas, os grandes cinemas de Petrópolis, tinha um Cinema Petrópolis, que é um cinema lindíssimo, onde eu passei a minha vida, eu amava ir ao cinema. E, de repente, voltando de viagem, quando eu cheguei, virou uma igreja evangélica, assim. Então, assim, foi bem triste. E o outro cinema, que era o Cinema Dom Pedro, tinha fechado. Então, assim, Petrópolis teve um momento bem, eu acho que foi aquele momento Collor, que também já era ruim, ditadura, já não se tinha esse fomento à cultura. Depois veio o Collor, que aí acabou mesmo. Mas teve esse florescimento. Mas eu já estava aqui fazendo as minhas coisas. Mas, assim, o meu contato com arte era só cinema mesmo. E TV e música. Mas aí é música clássica que eu gostava, mas eu era obrigada, sabe? Ai, que saco. Aí mais um concerto. Ai, que saco. Tinha que ir em apresentação dele da faculdade, então tinha ópera. Aí eu comecei a tomar um certo... Hoje em dia eu amo, mas... Aí eu comecei a tomar aquele ranço.
Mas então nem na escola se tinha isso. Não, na escola eu me lembro que a coisa que eu tinha, que aí, tudo bem, eu comecei a me destacar ali, tinha a única coisa que eles ofereciam era o festival de poesia. Então... Isso que série, mais ou menos, você estava? Isso eu estava na 5ª série, mais ou menos. Eu tinha uns 10 aninhos, 11. Aí eles começaram a fazer esse festival de poesia. E aí eu confesso que eu me inscrevia no festival de poesia porque diziam que se a tua poesia passasse no festival, tinham os dias de ensaio que você podia matar a aula. Mentira! Aí eu escrevi. Casal de matemática que eu ia matar. E aí eu falava assim, gente, eu vou escrever uma poesia qualquer. E aí eu não sei por que minhas poesias passavam, péssimas, horrorosas. Ah, para! Não, mas aí tinha uns ensaios. Mas daí sim, aí você pegou uma coisa lá atrás que realmente me influenciava. Eu adorava interpretar as poesias, porque aí tinha o dia de apresentar as suas ou a minha outros? Poesia. Ah, tá. Eu inscrevia a minha e você interpretava. A sua, você interpretava? Não, tudo eu. A produtora. Não, Luiz, eles tinham lá. Mas eu tinha essa sensação de subir no palco e interpretar a minha poesia. Chorava. Não. E tinha já aquela sensação de apresentar a poesia, e tinha o dia que os pais iam, assim, tipo, um auditório cheio. Ai, não, vou te contar outra. Caramba! Adoro fazer esse canal maluco. É verdade, porque você vai lembrando, né, das coisas. Tá, tudo bem, eu vou fazer assim, indo pra trás. Mas aí tá, um pouquinho antes dessa coisa dos 13 anos, mais ou menos com uns 10, 11 anos, eu tinha essa coisa do festival de poesias, que eu entrei por um caminho torto, mas adorava, porque no dia da apresentação eu amava aquela sensação de estar ali no palco. Eu tinha já essa sensação de estar, tô em casa, sabe? Tô dominando. Tô achando aí, eu entendi. Quando eu falei que ela era um monstro maior, no palco, ela falou que mentiu. Tava mentindo. Olha só como que ela confessa, as coisas que eu não queria falar. Desde criança. Desde criança, já me achava. Ela já era monstro. Chegava aí, me emocionava, né, no dia que tinha aquele clima e tudo, um monte de gente me emocionava, chorava, falava coisas, era super aplaudida, as pessoas sentiam assim, aquela cotoca, assim, falando as coisas, assim, super tomada. E as poesias que ela fala que era ruim, você vai ver Péssima, hoje, mas era horrorosa. Vai ver essa coisa mais uma vergonha. Você lembra de alguma? Não, mesmo se eu lembrasse, não diria. Não, eu me lembro que tinha uma coisa de... Uma que eu queria voar como um passarinho. Outro que era eu amo a natureza. Você fazia assim. Não, era muito cafona, era bem cafona. Mas eu era criança. Criança. Não, eu acho assim, se eu visse meus filhos falando isso, eu ia chorar, emocionada. Claro, mas eu sendo o sujeito, amor de vergonha. Mas não, vou te contar outra. Antes. Não, gente, olha, você é um ótimo entrevistador. Tá me fazendo lembrar de um negócio que eu nunca me lembraria na vida. Olha, na creche, olha, eu devia ter o quê? Uns 6 aninhos, mais ou menos, 6, 7 anos. Eu me lembro que na minha escola anterior, na creche, tinha umas coisinhas assim, umas apresentações. E eu me lembro que eu entendia que eu era muito engraçada. E as professoras entendiam, assim. Mas eu era muito pequenininha, elas me pediam para fazer umas coisas, assim. Eu me lembro que tinha um coral. Aí anos, creche é o quê? Creche, tipo 5 aninhos, assim. Aí, que era um coral, aí assim... Eu me lembro que era uma coisa assim... Vamos cantar! Aí eu sobrava, assim, todo mundo parava e eu sobrava, assim, tipo assim, aquela que era sobrada, e de repente eu via que eu era a única que tinha sobrado, aí eu fazia aquela cara de envergonhada, assim. Aí eu ficava encantada, eu via assim, todo mundo rindo, eu falava, gente, isso foi engraçado. Foi bom, não tava solando pra ser bom, mas foi engraçado. Foi engraçado. Gente, eles acharam engraçado. Porque eu me lembro que eu sempre fui
entre os meus amigos, eu era muito engraçada, as pessoas me achavam engraçada. Mas eu achava que era só entre os meus amigos, assim, era uma coisa muito natural. Então, aí quando na creche eu comecei a ver que assim, gente, as pessoas realmente acham isso engraçado. E eu tô fazendo uma coisa assim, que eu sentia que é o meu senso de humor, e eu conseguia fazer ali, e assim, e todo mundo entendia, assim. Aí teve uma outra vez, que aí foi a minha estreia no palco. Pera, calma, que a estreia deve ter sido mais pra frente. Não, que foi tipo 5 anos, eram essas apresentações assim, no pátio da creche. Aí depois mais ou menos uns 6, 7 anos, a gente fez uma peça. Viu? Ela sabia que não podia ser nos 13 anos. A gente fez uma peça que era a Branca de Neve. Aí, era Branca de Neve. Não, que nada. Aí tinha uma Branca de Neve e aí tinha uns anõezinhos. E eu tinha sido escolhida para ser o Dunga. Mentira. E o Dunga era... Dunga, né? Todo mundo ama o Dunga. É o único nome de anão que eu sei, é o Dunga. E aí o Dunga era tipo assim, era um pouco o protagonista dos anões. E eu falei assim, eu fui escolhida para ser a protagonista. Eu não sou a Branca de Neve, mas sou a protagonista dos anões. Mas você usava a Branca de Neve, porque você queria ser a Branca de Neve. Você tem cara de Branca de Neve. Mas eu... Naquela época, escolheram uma outra. Não, escolheram uma outra Branca de Neve. Eu fiquei um pouco frustrada, mas eu engoli. Mas falei assim, não vou me conformar com Dunga. Aí veio uma amiga minha. Aí uma amiga minha, uma amiguinha da creche, falou assim: eu tenho na minha casa uma lanterninha igual a do Dunga, porque o Dunga é aquele que vai na frente com a lanterninha. Aí a professora falou assim: então faz você o Dunga. Te roubaram o papel do Dunga. Ela me roubou o papel do Dunga. Tua amiga. Minha amiga me roubou para eu falar assim, você me deu uma rasteira, mas me aguarde. Aí ela falou assim, você agora é o Atim. Ah, tem um Atim. Tem um Atim. Aí eu fiquei bem chateada. Pois é, tem o Zangado. O Atim é aquele assim, tipo, é o que espirra, ele tá sempre gripado, espirra. Aí não foi premeditado, não tinha nem idade para premeditar isso. Mas a gente tinha assim, a única coisa que eu me lembro é o seguinte, da peça inteira é o seguinte, quando eles apresentavam os anõezinhos, eu era muito cotoca, eu tenho uma foto. Você tem foto? Eu tenho uma foto, depois eu te mostro a foto. Eu acho que a foto já deve estar quase não se vê mais, mas eu tenho essa foto. E aí assim, Dunga, o primeiro a ser apresentado. Aí ia o anãozinho na frente, aí se apresentava. Aí o Soneca ia na frente e bocejava. Tudo ali, aí os pais olhando assim. Aplaudindo. Não, assim, tipo, iam lá, se apresentava, era uma parte da peça. Chego eu, dou meu espirro. Aí eu começo a sentir uma coceira no nariz. Aí eu começo... Mas era de verdade? Não, eu fiz uma cena enorme antes de dar o espirro. Claro, você tinha que ter um destaque. Aí eu fiquei sofrendo, até que eu... Em geral, gente, mas foi uma gargalhada. Eu não sei como é que foi isso. E na plateia, óbvio. A plateia. Em cima do palco também, não é possível que ninguém não me lembro eu de cima do palco. Eu me lembro. Essa era a plateia. Eu que se dane, essa gentalha que queria me roubar meu protagonismo. Ela tá mais favorita da Branca de Neve do que com o anão, né? Gente, torcendo mal pra todo mundo. Eu só sei que eu dei aquele espirro. Aí eu me lembro da sensação, sabe aquela sensação de plateia quando você tá com na mão. A plateia tá aqui, a plateia quando ri em uníssono. Isso é uma coisa que a gente, quando faz comédia, quando você dá uma piada e que a piada é muito certeira e que a plateia do silêncio faz... Gente, eu me lembro da sensação, Jack, para, isso não é seu momento. E aí a plateia deu eu me lembro dessa sensação de... Gente, olha que poder. Foi uma sensação de poder. Caramba, eu tive o poder de fazer com que todas essas pessoas tivessem essa reação.
Eu acho que, na verdade, foi aí que eu me encantei com o teatro. Sem saber. Sem saber. Olha só, você me fez trazer essa memória. Mas você tem a foto pra lembrar e não que lembrava. Eu tenho a foto, mas eu deixei a foto, sei lá onde é que eu vou achar. Vou achar pra te mostrar. Eu quero foto da foto. Pra gente colocar a foto aqui. Não, eu acho que eu sei onde ela tá, depois eu te mostro. Mas Tá, eu vou guardar essa informação pra gente poder trabalhar ela no futuro. Daqui a pouco a gente trabalha ela. Mais alguma memória? Você falou que não tinha nada? Não. Acho que Na é. creche, foi aos 6 anos. Eu acho que foi essa, sim. Acho que Aí depois disso, apresentaçõezinhas. você não tinha um interesse mais de... ou não teve oportunidade, ou você nem se ligou tanto dessa emoção que você sentiu ali, olha o meu poder. Não, porque eu era muito criança, então eu estava muito ali à mercê do que a minha mãe levava para fazer, ou do que a escola propunha. Uhum. Então, eu não tinha essa coisa assim, né, de ai, mãe, eu quero fazer um curso de teatro. Não tinha isso, né? Eu era muito criancinha, assim, eu ia meio que fazia o que me nem se tinha, quando você falou o contexto de Petrópolis, nem tinha, eu acho que minha mãe nem teria contato muito com isso, assim, de procurar um cursinho de teatro. O acho teu que era irmão é muito quantos fora. anos mais velho que você? 6 anos mais velho do que eu. Então, ele já fazia música quando você perguntou ele? Já fazia faculdade. Entendi. Mas mas você nunca se interessou, mesmo ele fazendo a faculdade de... Cara, eu acho que eu não tinha... Você tem alguma memória de, tipo, algum debate dos seus pais com ele em relação ao mesmo que eles tinham com você em relação ao teatro? Não, porque ele, já desde a escola... Ele, desde muito novinho, ele tocava na banda da escola. Ele teve mais incentivo, mais oportunidade. Teve, na escola dele, lá em Petrópolis, tinha isso, assim, tinha muita... Porque era musical. Tinha muito incentivo à música. Então, ele na escola já tocava. Então, desde a escola, ele é um grande músico, hoje em dia ele é maestro, e era muito clara... A aptidão dele e o talento dele para música. E os meus pais tiveram a sensibilidade de entender que aquilo era a vida dele. E ele era muito tímido, muito sensível. Eles entenderam que, assim, se tirasse isso dele, ele ia ser a morte para ele. Ele é um grande artista, de verdade. Então, assim, eu tive a sorte de ter ele. Porque isso... assim, de uma certa maneira, me abriu as portas. Eu tenho certeza que se eu fosse a primeira, eu teria tido muito mais dificuldade. Mas eles já entendiam que existiam pessoas que poderiam optar por uma profissão dentro da arte. Então não foi assim... Ele que meio que abriu a porta. Ele abriu essa porta com certeza. Pais. Ele abriu essa porta com certeza. E também de te obrigar a ir nos... concerto dele. Já isso eu não sei se me ajudou muito, porque isso eu já comecei a ficar com entojo. Mas hoje você vê que, igual você falou, hoje em dia você já reconhece, já gosta, já vai. Sim. Não. E se você não tivesse esse contato também? O contato com a arte, olha, meu irmão mais velho foi muito importante para mim, de verdade, assim, porque ele me abriu uma porta para um mundo da subjetividade, sabe? Isso, eu vou te dizer uma coisa, você morando numa cidade onde a arte, quando eu, inclusive na minha escola, quando eu tinha decidido fazer teatro, as pessoas falavam assim, tá, tudo bem, hobby, né? Mas o que você vai fazer como profissão? Inclusive a minha família, o resto da minha família, eu só fui aceita no meu núcleo familiar, meu pai, minha mãe e meus irmãos. O resto da família não aceitava mesmo, eles achavam que a minha mãe e meu pai eram completamente loucos de estarem incentivando esse tipo de atitude. Eles falavam assim, vocês querem que os filhos de vocês morram de fome, porque isso não existe, isso não é carreira, isso não é profissão. Então, ali eu estava inserida, tanto na minha família, quanto na própria mentalidade dessa cidade, que é uma cidade muito provinciana. Na época, então, era uma cidade onde, sabe,
muito caretinha, muito quadradinha. Você vê que hoje em dia é uma cidade que é muito de direita, assim. É uma mentalidade conservadora. Até hoje é uma cidade com uma mentalidade muito conservadora. Então, até hoje, eu não sou muito entendida. Eu só comecei a ser aceita, mais ou menos, quando eu comecei a aparecer na televisão. Que aí, sim, é como se eles validassem. Ah, ok, ela pode ser artista porque ela conseguiu entrar na televisão. Agora, sim, teatro não existe. Então, mas o meu irmão, ele me obrigava a ficar ouvindo música clássica com ele. Ele chegava de vez em quando de madrugada e colocava... E era só você e ele até então? Era até então, sim. Depois nasceu o meu irmãozinho mais novo. Mas ele me colocava para ouvir Mozart, me colocava para ouvir Beethoven, Bach, todos esses grandes compositores clássicos. E ele me explicava. Eu ficava super entediada. Mas, na verdade, não. Ele ficava... Ouve essa passagem, ouve isso. Eu a princípio, assim, racionalmente, uma adolescente falando, ai, que tédio, esse cara de novo falando sobre isso. Mas eu estava ali sentindo todas as sensações que a música, que é potentíssima. Claro, né? Quem vai dizer que Beethoven... Mas, assim, a música em geral, né? Ela te toca nos lugares que realmente é muito particular. Mas ele me colocava... esse tipo pra de pensar música. Naquele sentimento, naquela E assim, só o top do top, ele me inseria dentro daquele mundo e eu era obrigada a ficar ali ouvindo e realmente, com o tempo, eu fui deixando entender, assim, tipo, o que subjetivamente me mexia, o que era aquilo, o que isso me movimentava emocionalmente, né? Ou seja, eu fui inserida no mundo da subjetividade mesmo. Ele meio que tentou fazer uma educação emocional com você. Sim, um pouco ali, sim. Com a música, através da música. E aí eu entendi o valor da arte. Porque eu entendia que para ele se emocionava, ele chorava com música, ele se emocionava, eu via o quanto ele ficava tomado por aquilo, e eu entendia o quanto a música era potente e o quanto aquilo não se pode explicar. Não é não é das exatas, né? Apesar que música é física, super, pura, né? Pois é. Matemática, né? Mas, assim, o que ela traz de sensação é uma coisa muito, né, que ou você sente e você entende que aquilo te mexe e não tem explicação mesmo, por mais que para eles tenham, mas pra gente é uma grande sensação. E eu entendi a potência, o poder que a arte exerce na gente. Começou a exercer em mim também. Então, sim, ele me abriu esse mundo. E em relação à sua família, quando você falou que só o seu núcleo te aceitava e o restante não, isso foi algum impedimento para você? Você chegou a se questionar em relação à sua escolha? Não, de jeito nenhum. Se eu tinha apoio dos meus pais, eu não queria nem saber deles, assim, eu achava péssima. E depois eu comecei a entender que, por exemplo... Quando a validação deles vieram, então você, tipo, Pra mim, entendi. Tava nem aí. Pra mim, mas não você serviu bem pouco. Também de amigos próximos, do seu núcleo de amizade? Cara, me sobraram muito poucos amigos de Petrópolis. Porque não tinham mesmo... Tanto que quando eu vim fazer faculdade aqui, quando eu vim fazer curso de teatro aqui, eu tive uma sensação, assim, sabe uma coisa assim, quase que, meu Deus, eu me encontrei os meus pares. Porque eu me sentia um peixe fora d'água. Eu tinha os meus amigos na escola, mas eu tinha que ser outra pessoa, eu tinha que me mostrar outra pessoa. Quando eu vim pra cá, eu encontrei a minha gente. Então eu cada vez mais me afastei deles, assim. Eu tenho poucos amigos da infância, de escola, assim, mas não somos próximos, de verdade.
Porque realmente, assim, as mentalidades se distanciaram muito. Eu tenho uma ou outra que assim, foram as mais alternativas e tudo, que ficaram assim comigo, mas realmente eu não tenho essa ligação com, com os meus amigos de Petrópolis. Eu te entendo na medida em que eu sou do interior de interior de Minas, de Divinópolis. E quando eu vim para o Rio, nem quando eu fui para Belo Horizonte, eu também sempre soube que Belo Horizonte não era um lugar para mim, era apenas um degrau de Divinópolis, Belo Horizonte, sabe? Agora, Belo Horizonte é maravilhoso também, mas né? Mas é roça, né? Belo Horizonte, gente, eu adoro Belo Horizonte. Tem os teatros lindos ali. Você já foi, né? Mas pois é, você tem assim entojo igual eu tenho com Petrópolis. Eu sei. Não é entojo, mas estilo de vida. Sei. Apesar de ser uma só cidade, morando, né? Apesar de ser uma cidade grande, que é a capital, ainda é interiorana. Uhum. Né? Igual você vai para o Espírito Santo ainda, para Vitória, ainda interiorana, sabe? Você vai para Goiânia. Eu amo Goiânia, eu morei lá. É uma capital interiorana, sabe? Assim, não tem esse movimento que o Rio e São Paulo tem. Mas quando eu vim pra cá, eu tive essa sensação de, tipo, agora eu posso conversar coisas que me interessam, que são minhas. Mas não que me interessam, porque os assuntos também lá me interessavam, mas os meus assuntos de... Sim. Pô, você viu aquela peça, que é uma peça ótima, igual coisa boba que eu podia fazer lá, Oscar. Não tem ninguém pra eu comentar do Oscar. É tipo assim, tá. Sim, Hoje aqui no Rio eu falo assim, eu ligo pra um monte de gente. Você viu o filme? Esse filme com certeza vai ganhar um Oscar. Não, porque essa parte aqui do filme, o rap. Então, assim, é uns assuntos mais meus. Sim. Entende? Que eu me identifico uma cidade é uma metrópole, né? Aqui a gente tem parceiro pra tudo. Tem parceiro pra tudo. Lá, nessas cidades, assim, mais interioranas mesmo, assim, você... Acaba que a cidade tem uma característica sua, né? E acaba que você precisa, ou você se insere nessa característica e se encontra ali, que eu tenho muitos amigos que se encontrar. Por exemplo, meu irmão, ele é músico, mas ele em Petrópolis, ele não sai de Petrópolis, ele ama Petrópolis, os grandes amigos dele são de Petrópolis, ele ama estar ali. O meu irmão mais novo, que também virou músico e que agora está começando a querer ser ator também, faz de tudo, esse faz de tudo. Ele pegou a mescla dos dois mais velhos. Pegou tudo, justamente, porque ele nasceu e cresceu no teatro. Então ele é um cara que ele sobe num palco e ele se sente em casa. Então foi uma coisa muito natural para ele. Esse teve sorte. Esse teve. Teve sorte. Hoje em dia ele faz luz de teatro. Você teve a crise do irmão do meio. Menino, aquele jogadinho fora, né? Jogadinho fora, total. Vai, minha filha, vai fazer o que você quiser. Não, já veio com o teatro, com a música, o irmão mais velho. Às vezes só... Mas mesmo assim, mesmo sendo a irmã do meio que, seus pais confiaram de você vir pro Rio de Janeiro. Sim, eles foram muito, eles foram muito progressistas nessa época, eles foram muito pra frente. Porque quando eu vim para o Rio, ficava vindo para o Rio sozinha, que na época foi uma petropolitana, vinha e voltava todo. Era uma vez por semana? 2 vezes por semana, fazia com Ricardo Kozovski, meu amado, hoje em dia é meu amigo amado, e eu falo, você vai ser para sempre o meu primeiro e grande mestre. E eu vinha 2 vezes por semana, e ele foi um dos responsáveis por me criar o amor pela feitura, né? Antes eu tinha o amor por estar ali no palco, pelo teatro, mas ele me plantou a semente do métier, né? De ser do o encanto de trabalhar com isso e a seriedade. E o que é ser artista, então? Cara, ser artista, a seriedade, né? Porque, assim, eu acho que você nasce predestinado, pode ser que... Mas eu acho que a gente precisa ter uma coisa, assim, porque é muito duro, né? É uma profissão muito dura, porque é muito instável. É muito... Cara, tanto que os meus filhos dizem, de jeito nenhum vou ser artista. Eu tenho um filho que é um grande músico. E... Você sempre posta. Não, ele é incrível. Assim, os
o pai era um grande músico e ele convivia com músicos e eles ouvem o Luca tocando e falam, cara, é assim, esse menino é muito fora da curva. Mas ele falou, não, eu não vou, porque você precisa também ter a vocação, porque não é só o talento, não é só a predestinação, é um conjunto de coisas. Para mim, ser artista é você pegar esse conjunto de coisas e optar por uma vida. É uma escolha de vida. É aquilo que a gente estava falando antes de começar, né? Vida de artista. Tem que ir para um lugar, tem que ir para fora. Sim, você tem que ser. Você precisa estar preparado. Porque não existe glamour. Existe um glamourzinho de vez em quando, mas, meu amor, acaba em 2 meses. Assim, você faz uma novela, as pessoas te amam, dali a 2 meses ninguém se lembra mais da tua cara. Mentira. Mas assim. Mas eu imagino. Porque eu imagino, sabe por quê? Porque antes de vir para o Rio e começar a me envolver com vocês da parte teatral, a gente lá, pelo menos na minha família, a gente sempre questionou. Tá, mas o que essas pessoas fazem quando não estão em novela? Tipo, o que vocês fazem? Do que vive? Como vivem, como se alimentam. Não é possível que o dinheiro de uma novela, porque antigamente não tinha tanta... Você fazer uma novela hoje, você era escapar por uma novela 3 ou 4 depois, porque era muita gente boa, com esses contratos vitalícios, tinha que ter uma rotatividade maior. Hoje em dia não, hoje em dia você acaba a novela já com contrato para outra se bobear. Dependendo do artista, faz sucesso, já é escalada para próxima. Não, mas novela. E agora mudou muito. Mudou o público, mudou. Exato. Novela, então, hoje em dia ninguém mais é contratado. A Globo já não está mais nos seus tempos áureos, porque vieram todos os canais. E aí a gente ficava pensando nisso, o que vocês faziam? Aí eu vim pra cá. E aí eu tive a oportunidade de ver Vera Holtz com Romeu e Julieta. Ela era diretora. Pronto, descobri o que ela faz. Além de novela, quando ela não está em cena de novela. Sim, a gente se vira. Josantella no teatro. Já sei o que Josi está fazendo. Saiu da Malhação, veio pro teatro, com certeza. Totia Meirelles, vi ela no Pimpin, ela com o Nissete Bruno, trabalhei. Ponto. Já sei o que elas fazem além de novela. É o que você falou, as pessoas lembram da novela, aquele glamour ali, mas quando não tá em novela em cena, o que faz? É palco, é todo dia em cena. Não, e não é só isso, assim. Por exemplo, você precisa... A gente tem que ter sempre vários planos. Tem que ter o plano B, tem que ter o plano C. A gente tem que ter muita educação financeira. Porque, assim, muitos amigos meus se deram muito mal, assim, porque é uma profissão que você precisa entender que você é uma montanha-russa. Um dia você tá aqui, outro dia você tá aqui, mas 2 dias depois você tá aqui, aí depois você sabe que, calma, sabe? Mas aí você entende que, assim, aí você faz um trabalho, você ganha uma grana, você tem que entender que aquela grana precisa durar muito tempo, porque daqui a pouquinho você vai ser... Somos autônomos. Então, assim, para você poder ter uma vida estável, eu não estou empregada sempre. Então, eu preciso ter um equilíbrio nas minhas finanças para... aquela grana eu não posso gastar. Eu, assim, às vezes a gente, na época que a gente fazia muita novela, muito programa, teve uma época que eu trabalhava, um trabalho atrás do outro na Globo, a gente ganhava super bem. E aí eu tinha amigos que, terminava um trabalho, vou passar um mês na Europa, vou fazer não sei o que, vou comprar uma puta casa, vou comprar um puta carro e tudo. E eu era sempre aquela, Josi, tu é mão de vaca, tu é mão de vaca. Eu falo, gente, eu tenho 2 filhos, assim. Então, eu tô guardando, porque para qualquer momento pode dar chabu. Né? Sim. Doença. E aí, cara, você vê, teve aí quem podia imaginar que teria essa pandemia? Entendeu? Então você tem que estar ali, e a gente sem contrato, sem nada. E agora, por exemplo, eu não estou trabalhando. Então você tem que estar preparado, você tem que ser uma pessoa muito equilibrada para entender que, por exemplo, hoje em dia eu sou jurada de um prêmio. Eu faço vários trabalhos, eu sou professora, eu trabalho com teatro, eu sou professora de expressão corporal. Eu faço... Você está na Cal ainda? Não. Mas assim, eu faço... A gente tem que fazer várias coisas para poder ter uma vida mais ou menos equilibrada. E aí, se você tem essa predisposição,
da vida ser uma loucura sempre, aí eu acho que você está habilitado para ser artista. Entendi. Porque artista não é só, vou fazer uma pecinha, vou fazer uma novelinha, vou não sei o que. Não, você tem que estar preparado para uma barra pesadíssima. E agora? E a minha carteira assinada que eu não tenho? Cadê os meus direitos? Cadê? Eu preciso manter empresa, porque hoje em dia ninguém mais te contrata. Então eu tenho que ficar mantendo uma empresa, para de vez em quando fazer um trabalho aqui e lá. Cara, é muita porque relação. Muita gente acha, por exemplo, se sai um filme seu hoje, as pessoas acham que você está empregada hoje naquele filme, só que você já recebeu aquilo, Menino, às vezes, 10 anos atrás. Olha, o ano passado, 2023, eu quase não trabalhei. Foi um ano péssimo para mim. Mas, em 2022, eu tinha feito vários, que eram, diziam que eram meio que um afunilamento da pandemia, né? Não produziram streamings e muita coisa não foi produzida na pandemia. E aí, em 2023, teve uma produção muito frenética. Então, eu fiz várias séries, filmes, e fiz muita coisa. E aí, em 2023, eu fiz teatro. O que me manteve foi teatro. Mas, quando chegou mais ou menos aquela fase ali, que era agosto, setembro, começam a lançar tudo. E aí todo mundo assim, Josi, você tá bombando, minha filha, como você tá rica, só dá você. Meu amor, esse dinheiro já foi gasto. Já foi dado, já gasto. Já não tem. Porque agora ali você só fica na divulgação, né? Só, é ótimo, porque a gente trabalha com a nossa imagem, quanto mais a nossa imagem tá ali exposta, mais as pessoas estão te vendo e mais possibilidade de você ser chamado para trabalhar. Agora, ganhar dinheiro já foi há muito tempo, já foi gasto, já tô vermelho de novo. Mas então aí você veio, fez tablado. Isso. Tablado já era o tablado. Já era o tablado. Entendi. E aí, como é que foi essa experiência, assim? Você que nunca tinha estudado, nunca tinha feito nada, já... No tablado? No tablado. Foi essa coisa. Chegou... Eu só fiz com o Ricardo Kozovski. Fiz, eu acho que uns 3, 4 anos com ele. 16, 17, 19, 20. Isso, eu estava na faculdade e continuava fazendo. Não, 16. Eu fiz 16, 17, 18. Eu entrei na faculdade com 17, fiz acho que 16, 17, 18. Eu não sei se eu fiz 19, eu acho, não sei. Talvez 19 também. E o Ricardo, ele fez essa minha iniciação, né, no teatro, e ele tem uma maneira muito afetuosa de encarar, né, esse trabalho no palco, assim. Era mais pela sensibilidade, mais pela emoção, e ele tinha uma maneira muito, assim, que te pegava pela emoção, assim mesmo, de estar no palco, assim. Ele criava esse prazer de você estar ali, de estar trabalhando, de estar descobrindo as tuas emoções e criando um personagem em cima do que você tem e lidando com aquilo. Era muito mágico. Então ele criou, para mim, o tablado foi essa minha... De novo, uma educação emocional. Foi uma educação, foi pela emoção, me pegou pela emoção, porque o Ricardo na época... trabalhava com você. Sim. E aí depois eu fui fazer aí eu fui para a faculdade, e aí comecei a trabalhar uma coisa mais técnica. Você fez faculdade na Unirio. Na Unirio, de artes cênicas, de interpretação teatral. E aí, lá eu comecei a entrar... Já vim morar com 17, quando eu entrei para a faculdade. E aí, pronto, descobri o meu mundo. E depois, quando lá eu comecei a entrar em contato com a técnica, né? Aí você já começa a ter uma coisa mais ali de teoria, de estudo. Não, na universidade. E aí começa a ter aula de voz. Aí eu comecei a ter contato com essa coisa mais técnica, de preparação do ator mesmo, né? Expressão corporal, a expressão vocal, e estudo teórico. Comecei a entrar nesse mundo mais teórico, e aí veio o que para mim foi a minha grande formação, foi a minha consistência. Que quando eu estava quase para me formar,
no meu último período da faculdade, eu fui para um festival de Já teatro. não tinha mais tablado na sua vida. Já não tinha mais tablado, eu já estava quase me formando na faculdade. Eu fui num festival de teatro. Onde? Em Campinas. E aí um grupo austríaco, Theater Merz, é um grupo de Graz, na Áustria, estava lá também apresentando e eles assistiram o nosso espetáculo e eles estavam procurando alguém que trabalhasse bem com comédia, não sei porquê, eles me viram e me chamaram para ir para lá. A gente quer que você vá, a gente vai te contratar, se você quiser, a gente contrata, a gente faz tudo, assim, eles fizeram meu visto, tudo. E eu, como uma boa brasileira, e eu assim, tá bom. Tipo, tá, pode deixar, tô contando com isso. Entendi. Mas eles me pediam as coisas, eu ia dando. Gente, será que eles estão falando sério mesmo? Eu não achava que eles estavam falando sério. E eles foram realmente fazendo toda a documentação. E aí eu comecei a acreditar que eu ia mesmo. E aí, no final do ano eu me formava. Eu falei, eu preciso me formar. No final do ano eu me formei, que foi o tempo de eu fazer todas as questões lá do visto, de trabalho e tudo. E no final do ano eu fui, em 93. Fui trabalhar lá. Só que... Ai, meu Deus, essa entrevista vai ficar enorme. É isso mesmo, Só que, um mês antes de eu ir para a Áustria, em Petrópolis, um grupo de teatro chamado Oicoveva estava fazendo eles organizaram um festival em Petrópolis chamado Teatro d'Outras Terras, que eles chamavam grupos de internacionais para fazer apresentações em Petrópolis, mas eram sempre grupos de teatro mais físico, não. Teatro físico, eles chamam de terceiro teatro, teatro antropológico, meio aquela coisa Eugênio Barba, Grotowski e tudo. Então, eles vinham, faziam apresentações, às vezes na rua, em praça pública e tudo, e depois tinham uma semana de workshop. E eu fui assistir as apresentações de uma companhia italiana chamada Teatro Due Mondi e fiz uma semana de workshop com eles. Eles te chamaram? Não, aí a gente fez esse workshop. Eu amei, eu me senti assim, sabe aquela linguagem que você fala assim, cara, é isso. Eu gostei disso. Não que seja isso, porque pra mim tudo era, assim, eu amava fazer teatro de qualquer maneira. Uma coisa nova apareceu no jornal, mas aqui é isso agora. Não, aí essa coisa eu falei assim, eu trabalho bem com essa linguagem física. Eu tenho facilidade eu tinha muito controle motor, tinha muita facilidade para mexer o corpo. E aí, eles também simpatizaram comigo e me deram um cartãozinho deles. Falou assim, Josi, se um dia você passar lá pela Itália, passa lá e visita a gente. Eu peguei o cartãozinho e falei assim, olha, eu estou indo morar na Áustria. Para mim, eu ia morar para sempre na Áustria. Então, olha, de repente, umas férias, eu dou uma passada e fico lá com vocês um pouco. Não, umas férias minhas. Umas férias, Aí peguei o cartãozinho. Levei pra Áustria. Quando eu fui morar na Áustria. Eu levei o cartão. Óbvio que eu levei o cartão. Eu realmente estava com esse projeto de umas férias lá da companhia da. Ela foi mesmo pra Itália. Não acredito. Não, e o que aconteceu? Quando eu fui na Áustria, eu comecei a trabalhar com a companhia e eu odiei. Mentira. Odiei aquelas pessoas. Eu odiei aquele trabalho, eu achava aquela gente sem graça, ninguém tinha senso. Tanto que eles queriam uma pessoa que tivesse um mínimo de senso de humor, porque eles eram... Cara, realmente eu não me adaptei. Mas você não se adaptou à companhia? A companhia, a cultura, a maneira deles trabalharem, tudo. Eu não gostava daquelas pessoas. Eu ia trabalhar chorando. Eu falava, eu não gosto dessas pessoas, não simpatizo com elas. Tinha um preconceito ali, sabe? Eu sentia deles comigo, junto, sabe? Eles te contrataram? Foram eles que me contrataram, mas eles tinham interesse no meu talento profissional. Mas não eu como pessoa. Entendi. Vou engolir ela que ela é boa, tipo assim, terceiro mundo, bem. Tipo assim, chega aí e obedece, que tu é a cota, sabe? Eu sou...
E aí eu falei, Agora fica cara... carregando tudo nas costas, né? Cara, eu não cheguei nem a carregar, porque eu fiquei muito pouco tempo ali. Sério? Você ficou com Depois de um mês eu falei, cara, não dá mais pra mim. Não vai rolar. Mas aí o quê? Você imagina, eu com a minha família que tava sempre torcendo contra, não meus pais, mas os tios, a avó e não sei o quê, o resto, todo mundo assim, vai dar certo, você é louca, não sei o quê, tu vai ver que não vai dar certo, ela vai voltar. E eu assim, mas não vou voltar não, eu vou ficar aqui até não aguentar mais. Aí eu fiquei uns 2 meses lá e eu falei, gente, não, porque aí tinha esse período de teste, né, você tem 2 meses de adaptação que você pode rescindir o contrato. E aí eu falei, não quero mais, não aguento. E de lá eu liguei para os italianos e perguntei se eu podia ficar lá mais um tempo, porque eu queria ficar mais um tempo lá para não chegar tão rápido, que eu tinha ido de mala e cuia para morar, de repente eu não ia voltar. Não ia dar esse gostinho para minha família. Você estava pensando em ir para a vida inteira? Eu fui para a vida inteira. Imagina as malas. Cheia de mala. Tinha câmera, não. Tudo. Aí eu falei, cara, eu vou pra Itália, vou passar uns 6 meses na Itália Mas o que você ganhou lá deu pra passar 6 meses na Itália? Dava, porque esse grupo, eles tinham uma sede, e eles tinham essa é uma tradição que tem nesses grupos da Itália, que eles chamam de A Família, Terceiro Teatro. É uma tradição que tem, os Grotowskianos, né? Que eles têm sedes e eles gostam dessa troca também multicultural, sabe? Então eles de vez em quando trazem pessoas de outros países e acolhem lá. Então eles tinham a sede, eles tinham um quartinho para hospedar e tudo. Eles falavam, você fica aí o tempo que você quiser. Eu fui. Vou pensar, querido. E aí menina, eu não sabia falar nada. Eu não sabia que tchau era oi também. Nada, não sabia nada. Mas aí eles gesticulam, né, gente? Italiano é tudo mais fácil. Porque na Áustria, eles podem estar te xingando ou te fazendo o maior elogio, eles estão aqui parados, assim, ó, cara neutra. Você não sabe, você fala assim, gente, essa pessoa tá me odiando ou tá me amando? Ele tá apaixonado por mim ou ele quer me matar? Sabe aquela coisa assim? Já a Itália, não. A Itália, eles falam. Então você chega, a gente se comunica, de alguma maneira a gente se comunicava. Entendi. Então eu me sentia muito, muito acolhida ali. E era inverno. E eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu não vou ficar viajando para passear, porque eu poderia chegar lá e, agora tô aqui, mas vou para. Quando eles viajam, que eles estavam numa turnê. Quando eles viajam, vou eu para Florença, vou eu para Roma, vou conhecer. Não, eu falei assim, me leva com vocês, que eu quero ficar viajando com vocês e eu ajudo no que for preciso. Vou trabalhar. Não, eu estava muito afim de aprender com eles. Trabalhar. Me leva, porque eu queria ver como é que eles montavam, porque lá eles fazem tudo. Eles montam cenário. Galpão. Exatamente, é esse o tipo de mentalidade. Eles têm aquela van, caminhão, e aí carregam aqueles cenários enormes e descarregam, montam mesmo. Na época eles estavam fazendo o Círculo de Giz Caucasiano do Brecht, eram 3 palcos montados com andaimes, era um cenário... Isso na década de 90, né? Isso na década de 90. Era um cenário absurdo, que eles montavam, a companhia montava, meu amor. Eles montavam, iam dormir mortos, no outro dia faziam um espetáculo, aí faziam o espetáculo no final de semana, no final desmontavam, carregavam. Então, e você foi? Eu falei, vocês me ensinam, vou. Quero saber como é que funciona. E eles me levavam para tudo. Aí eu comecei a ficar responsável por costurar figurino que de repente rasgava, soltava um botão e tudo. Eu aprendi a montar coisas e fiquei viajando com eles. Aí na época de eu voltar, quando a gente estava se despedindo, a gente já estava super amigos, apaixonados, e o diretor falou assim, Josi, você quer que eu dirija um monólogo teu para você chegar lá no Brasil e ter alguma coisa, né, para recomeçar? E óbvio, na verdade isso era um teste. Ele queria ver como que eu, né,
Porque até Trabalhava. Então você não tava atuando, então. Não, eu só tava ralando, era só ralação, só montar cenário e assistir. E o pessoal do Brasil tava como? Achando que você tá... Mas o pessoal já sabe que Glamour, tava é o glamour, é aquele glamour. Todo Mas- mundo assim, ela está na Europa. Mas o pessoal já sabia então que você tava na França. Já tinha largado. Porque eu tava na outro. Itália. Na Itália. Sim, tava todo mundo sabendo que eu tava na Itália. Mas o pessoal. Então. Mas eles já sabiam que você tava na Itália pela companhia que você foi, pela Áustria? Não, eles sabiam que eu já tinha deixado, não, sabiam tudo. Ah, tá. Eu tinha deixado a Áustria, mas que eu tinha ido pra lá. Aí nessa época eu já estava com a fama de, olha como ela é guerreira. Status. Tá, é. Eu em E Portugal. ela está lá na Europa. Pois é, Europa. A fome que eu tava passando. Não, ainda mais na década de 90, Não que tem ninguém comida na tinha, Europa. não tinha. Não, e assim, cara, você viajar de avião era uma coisa impensável. Foi depois, foi muito antes do plano real. É. Foi assim, foi um horror. E aí, mas, bom, tudo bem, chegou lá, Fez o monólogo. ele me dirigiu, a gente super se deu bem. Mas esse monólogo foi. Não, nunca foi encenado, porque Mas você ensaiou em italiano. italiano. Tá, então você sabe falar italiano. Menino, depois eu morei lá 4 anos. Ah, misericórdia. Porque quando eu já estava na época de vir, eles fizeram uma reunião e me convidaram oficialmente para fazer parte da companhia. Que maneiro. E aí eu voltei para o Brasil só para ajeitar a coisa de visto e tudo, e fui e trabalhei 4 anos com ele. E aí realmente foi a minha grande formação com o Duemonde. Que aí, ali eu entendi o teatro como profissão mesmo, labuta, trabalho duro, que assim, talento é uma coisinha assim, vamos, tudo aqui, tudo serve, tudo faz parte do seu ser artista e que é super importante, mas o que mais conta é a disciplina, é a repetição, é o estudo, é a ralação. Pô, ali a gente trabalhava, era 7 horas da manhã, a gente batia ponto, 7 horas da noite a gente saía. E assim, aí depois a gente tinha uma escola profissionalizante, a gente dava aula, eu me formei em mímica, me formei em dança indiana, eu dava aula para as pessoas da companhia, a gente era perna de pau, era canto, era acrobacia, tudo. E assim, trabalho, isso não é um cursinho, era trabalho, todo dia, você tem o seu treinamento diário, se a gente não estivesse trabalhando, viajando, sabe? Então, assim, me trouxe essa coisa da arte como trabalho, sabe? Posso falar uma coisa que... Assim, eu sempre te admirei, eu te falei isso desde o dia que eu te conheci pessoalmente. Amor. Mas no dia, na sua temporada lá, o que acontecia? Utopia D, né? Isso. Eu já estava no parque há um tempo e a gente sempre lidava com muitas produções. Ainda mais lá no parque tinha teatro terça, quarta, uma peça, quinta, sexta, outra, sábado, domingo, outra. Então era assim, uma rotatividade. Sim, muita gente. E a gente tinha que desmontar tudo e montar tudo. Não tinha como deixar para outra semana. E aí eu lembro de um dia que você foi carregar os negócios com a gente. E olha que eu era da administração. Eu falei assim, não tinha produção que fazia isso. Deixava para a equipe do parque. E eu, como era da administração, eu tinha que ir ajudar o pessoal. Não é que eu tinha que ir. Mas você ia, claro, como eu, você porque, sabe assim, que as pessoas estão ali fazendo, né? Porque assim, lá também tinha um negócio assim, se acabar uma peça agora, a outra já vai começar. Sim. Tinha que acabar a peça para um negócio em cima começar, tinha que acabar em cima para a peça começar. Então era um movimento muito... Eu falei assim, gente, eu vou lá ajudar os meninos. Sim. E aí teve um dia que você falou assim, não, eu tô aqui para isso também, é para ajudar, para guardar. E eu falei assim, gente, a primeira pessoa... E eu pensei, né, Josantelo carregando o peso. Tipo, e não se via isso. Aí eu falei assim, gente, mas que isso pessoa. foi total, isso foi essa minha, por isso que eu falo, foi a minha grande formação como Isso artista. Nem era tanto, era um banco. Aqui ó, eu tinha essa mesa. Tipo isso, não era nada assim, sabe? Mas aqui é meu cenário. Mas tinha que acabar rápido. E aí, sim, tinha as nossas coisas ali. Assim, gente. Claro, gente, mas é isso aí, porque não é glamour, cara. E você falou assim, teatro não se faz sozinho.
Você falou alguma coisa assim, eu falei assim, gente... Estamos todo mundo ali junto, fazendo, bora ralar. Se é pra ralar, bora ralar. Agora faz todo o sentido do porquê, de onde vem a sua simplicidade, a sua questão de querer ajudar o outro. Você não tinha nem obrigação de ajudar, sabe? Assim, você tava só ocupando espaço e a gente tinha que dar isso pra vocês. Eu falei assim, gente... Que e minha mãe, Josantela, é assim. Mentira! Falei! Tanto é que teve um dia que você falou assim, vamos tirar uma foto pra mandar pra sua mãe. Pera aí, me dá aqui. Quando ele mandava sem bateria, você falou assim, tira do meu mesmo. Nosso WhatsApp. Pronto, resolvido o problema. Mas, então, vamos voltar aqui. Aí você que lembrança boa. Aí você volta da França. Da Itália. Vocês vêm com França. Volta da Itália. Por quê? E como é que você volta, assim? Com qual pensamento, qual contexto? Você tinha... Primeiro, por que você voltou? Eu voltei porque, bom, como eu te disse, tinha toda a questão maravilhosa da profissão, mas tinham também os contras. Uhum. Ali é como a coisa era tão pesada, o trabalho era tão pesado, que você não tinha vida. Você não tinha vida. Você tinha que viver para aquilo. Tanto que ninguém ali é casado, ninguém ali tem filho. Assim, a vida deles é aquilo. Também, como foi de fora, você só tinha aquele network, aquelas pessoas. Esse grupo, eles eram mais velhos do que eu também, né? E eles se formaram desde adolescentes. Então, a vida deles era aquilo ali, entre eles. Para eles era tudo normal. Assim, até hoje, eles são muito fechados. Uhum. Entre eles ali. Eles um trabalho muito consistente, muito bom. Mas eu tinha outros objetivos. Eu estava me sentindo muito presa, eu estava muito engaiolada ali. Eu queria ter uma vida. A sua vida era só ali porque também você não tinha amigos, não tinha... Menino tinha. Eu tinha muitos amigos ali. Fora da companhia. Fora da companhia, tinha muitos amigos. Porque eu era brasileira. Aí se tinha assim um final de semana que a gente pudesse, aí eu tinha, cara, eu tive uma sorte de encontrar pessoas muito maravilhosas que me acolheram. Aí assim, a Josi tá em Faenza esse final de semana. Aí eles arrumavam assim umas programações. Eu tinha um grupo maravilhoso lá. Mas eu, na verdade, com certeza. Cara, vai estar agora, arruma menina, eu tenho, olha, a minha melhor amiga, e a gente não se vê assim, há 50 milhões de anos. Ela continua, sabe, foi a minha madrinha de casamento, Maria Piatimo. Hoje em dia ela é uma grande atriz, famosíssima na Itália. Ela fez o Pinóquio do Roberto Benigni. Sim. Você viu? Sim, sim. Ela faz o Caramujo, sabe? O Caramujo, que é o melhor personagem daquele filme é o Caramujo. Minha amiga Maria Pietro. Me orgulho da minha vida. Conheço, fala. Ela é a minha grande amiga, o marido dela, o Roberto Pozzi. Nossa, eu tenho grandes amigos lá. Mas aí tinha também, o negócio é o seguinte, eu comecei não, se bem que eu já tinha decidido voltar pra cá. Eu queria ter vida, eu tava muito sem vida, a gente viajava, a gente ficava 3 meses viajando, a gente ia pra Palermo, a nossa última turnê foi pra Palermo, a gente ficava 3 meses lá. Eu queria voltar pra minha casa, eu queria ter casa, eu já não aguentava mais todo dia ter que almoçar, tomar café da manhã, jantar com aquelas pessoas. Eu queria ter mais gente na minha vida, assim, e queria ter convivência com outras pessoas, porque os meus amigos, a gente se encontrava quando dava. Mas eu estava muito com aquelas pessoas, não aguentava mais. Eu, sinceramente, estava farta. E aí, o que culminou foi que eu encontrei comecei a namorar um cara que virou meu marido. Nós fomos casados 25 anos. Mas você encontrou com ele lá na Itália? Lá na Itália. Eu conheci quando eu já estava decidindo voltar. E aí eu falei, cara, não, eu quero poder namorar, eu quero poder, sabe? Peraí. Você não agredido. Temos filmagem e você vai ser presa. E aí eu comecei, estava muito apaixonada. Mas por que você não decidiu? Você queria ter vida. Queria. E você achava que para ter vida tinha que voltar. Sim, porque eu já não aguentava mais. Eu já não queria mais ficar na Itália. Eu já não tava querendo falar italiano mais.
Eu queria Brasil, queria Você Brasil. queria o quê? Uma paçoca? Porque lá na Europa não tem, amiga. Não Você tem. queria o quê? Uma que é feijoada? Entendi. Uma mandioca, um aipim. Açaí, Entendi. Não, já tava de saco cheio da Itália. A Itália também é super conservadora, e tinha aquela, não, tem umas coisas. Cara, não tem lugar melhor Mas do que hoje tá melhor, o seu na país. Itália. Cara, gente, não tem melhor lugar. Tanto que assim, Concordo. os meus filhos, quando nasceram os meus filhos, aí que eu fiquei decidida. Eu falo, gente, o Brasil pode ter tudo. Mas para mim não tem lugar melhor no mundo para se criar filho, porque a gente tem uma relação com os afetos aqui que eu acho que nem na Itália, que é mais legal e tudo, se tem. Sabe? A gente tem uma coisa assim com o toque, com o carinho, com o abraço, com o beijo e tudo, que não passa pela sexualização, que é afeto mesmo, sabe? E é espontâneo, que eu não achei em outros lugares. Achei com os meus queridos amigos, com o meu marido e com algumas pessoas, mas assim, assim não era espontâneo como era aqui. E para mim isso é a coisa, para mim é a melhor abraçar, coisa. Você vê alguém e rir no meio da rua. Sim, eles são exatamente. Gelados, rir no meio da rua, fazer escândalo, falar besteira. O pessoal vira pra mim e fala assim, mas por que você voltou? Eu falei assim, gente, não tem melhor lugar do que o Brasil. Eu não saio do país. Exatamente isso. Não tem melhor lugar. Você sai. Eu não saio do país mais. Não saio. Não, mas é porque você não tem tanto tempo. Eu vou te falar uma coisa. Quando eu saí da Itália, eu voltei 13 anos depois só. 13 anos depois. Eu tive que ter 13 anos, mas por quê? O meu filho tinha nascido e aí eu queria levar ele para a família do André conhecer. Mas me arrependi e só voltei depois, no ano passado. Porque aí eu queria levar os meninos para conhecer as raízes, né? Aí já foi uma viagem mais cultural mesmo. Mas para ficar, mais do que um mês eu não fico. Eu não consigo, as pessoas não entendem isso. Mas o Brasil, eu falei assim, gente, o Brasil pode ser perigoso, o Rio de Janeiro pode ser perigoso. Mas a gente sabe lidar. Mas não tem lugar melhor, eu acho que se sentir em casa. Exatamente. A gente tinha segurança, tinha tudo. Eu andava de madrugada na rua, mas eu falei assim, gente, não tem lugar melhor do que o Brasil. Não tem lugar melhor do que se eu sei que se eu passar mal, tem algum lugar ali que vai me levar para um posto de saúde. Sim. Lá não, é pago. Eu tinha medo de ficar doente na Europa. Lá em Portugal é assim? Lá o posto de saúde é pago, tudo é pago. Juro? Uma consulta é 30 e poucos euros. Para eles não é nada, para mim é muito, V7. Claro. Meus amigos os colegas da faculdade que foram, todo mundo ficou gripado, doente, dor de dente, pedra no rim, teve um caso. Gente, viva o SUS, tudo! Né? Eu andava assim de bermuda, no frio mesmo, -6, bermuda, aí eu ficava coradinho, o pessoal não entendia o porquê eu ficava coradinho, e a amiga minha, ela sempre fala assim, Major, eu tinha medo de você pegar pneumonia. Eu não tive uma dor de cabeça. Mas quando eu voltei pro Brasil, como que a nossa cabeça manda? Eu tive ataque de pânico, não saí do hospital, tive tosse, tive bronquite, tive asma, tudo que eu não tive lá, eu tive aqui. Porque foi assim, minha cabeça, relaxei. Né? Agora eu posso ficar doente. Não, na Itália pelo menos na época que eu morava lá, né, era socialista e tudo, então tinha toda assistência. Mas eu falo que escola era de graça, de saúde de graça, tudo lá era bem legal. Escola, acho que até o ensino médio é de graça lá. Mas o SUS lá é que você tem desconto. Entendeu? O SUS é desconto. A faculdade pública lá é paga. Com desconto. Tudo que é público lá é pago com desconto. Tá. Entendeu? Não, na Itália não. Aí se você vai pra lá com o seguro de saúde, igual o PB4, que é do SUS aqui, você tem direito à cirurgia, de graça. Mas consulta médica, vai no posto ali de saúde clínico geral, paga. Pra eles te darem uma receita de dipirona, paga. Caramba, aí eu falei assim, gente... Não vou precisar de médico, não vou me medicar. Não, mas assim, entendeu? É o que você falou, se sentir em casa, se sentir seguro, se sentir bem, eu não saio do país mais. Eu também não saio, não. Pra morar, não. Eu viajo tudo quanto é lugar. Mas pra fora, vou gastar dinheiro dentro do meu país. É isso aí. Entendeu? Vou valorizar, porque quando eu fui pra lá, eu tive muito mais valorização da minha cultura, porque Portugal tem tudo do Brasil. Eles continuam explorando a gente de uma outra forma. Tem rádio brasileira, eu sempre falo isso aqui no canal,
Tem rádio brasileira, as novelas lá são, você sabe, com atores daqui, com autores daqui. São novelas daqui que passam lá. Você vai na boate lá, na balada, só música brasileira. Olha só. A valorização da nossa cultura. Mas e eles falam que não nossa valorizam, cultura né? é maravilhosa. Eles não vivem sem. Eles não vivem sem. Exatamente. Tem muita qualidade, né, cara? Tem muita qualidade. Exato. E aí aí você voltou pra cá, Brasil, e agora? E agora? Já tinha quantos anos? Não, foi novinho. Voltei já há muito tempo. Voltei em 98. Você foi em 90, mas voltou antes da década virar. Foi, antes da década virar. E agora? E agora, mas assim, em que sentido? E agora tem muitas coisas. Voltou pro Brasil, e agora? Voltei pro Brasil, aí eu tinha refiz meus contatos, foi mais fácil porque as pessoas sabiam que eu tinha tido essa experiência, então me chamavam para fazer coisas que precisava de uma experiência em coisa. Eu tinha um plus, né? Eu tinha uma coisa especial na mão, assim, eu tinha uma formação diferente. Então, logo que eu cheguei, um grande amigo meu... Esse glamour também te ajudou de alguma forma? Não é glamour, não. A formação. Não, a formação. A formação mesmo. Porque, por exemplo, eu fui chamada para fazer parte de uma companhia, que era a Péssima Companhia, com o Moacir Chaves, que era meu querido amigo, mas ele me chamou para fazer um espetáculo chamado Bugiaria, porque eu tinha... ele não precisava de uma atriz, ele precisava de uma atriz que tivesse um trabalho de corpo, que soubesse fazer acrobacia, que tivesse uma formação de coisas especiais, porque na verdade ele era um espetáculo onde cada ator trazia muito dos seus talentos. Então eu tinha ali muita ferramenta para ele trabalhar. Tanto que Bugiaria foi um estouro na época. Foi Isso foi... Cara, acho que foi 2000. Acho que foi 2000. Foi assim, uma comoção, um sucesso total. E isso me abriu muitas portas, inclusive para a televisão. Todos os atores, todos os produtores de elenco, todo mundo foi lá e aí dali eles me chamaram para fazer outras coisas. Então isso me abriu as portas. No cinema, o Júlio Bressani começou a me chamar, começou a me chamar porque eu tinha feito o Sítio do Pica-Pau Amarelo com a filha dele, a filha me indicou porque eu tinha essa coisa para comédia, e ele queria uma atriz que trabalhasse bem com humor, mas eu continuei trabalhando com ele porque ele descobriu que eu fazia dança indiana. E a partir do primeiro filme que eu fiz com ele, o filme de amor, em todos os nossos filmes eu danço. Então isso é o meu diferencial. Então assim, essa minha formação é aquela que hoje em dia, graças a Deus, me contribuiu para que eu tivesse uma carreira próspera e consistente. Porque as pessoas sabiam que eu tinha uma formação que, assim, eu já fiz minha primeira participação numa novela do Miguel Falabella, o Nelson Fonseca falou: Josi, eu sei que você sabe fazer dança indiana, eu preciso de uma dançarina tailandesa, você consegue dar um truque? Claro que consigo, né? Essas são as mesmas raízes. Então, tinha várias coisas, mímica, eu preciso de um ator que tenha essa formação de mímica. Hoje em dia, para dar aula, eu uso tudo isso. Então, essa minha formação lá na Itália foi muito importante para mim. Aí você voltou, então foi mais fácil. Você acha que se você tivesse continuado no Brasil, qual seria o rumo? O que você pensava? Se você já parou pra pensar nisso? Não, tipo, fiquei no Brasil, não vou aceitar. Você tinha algum plano? Você que falou que tem que ter plano A, B, C, eu era muito novinha, eu não tinha nem me formado na faculdade, eu não sabia nem como era a carreira. Eu nem tive tempo de me jogar e falar, caramba, peraí, deixa eu pensar agora o que eu vou fazer. Não, eu tava ali no meio da faculdade, já uma coisa, só fui. Seguindo fluxo. Eu acho que assim, o que eu tive foi coragem de ir. Fui pra Áustria sem falar uma palavra de alemão, fui pra Itália sem falar uma palavra de italiano. E fui, assim, isso foi a minha... Mas eu acho que, sinceramente, assim, eu sempre fui muito curiosa, né, na minha formação. É claro que eu iria buscar, né, cursos e eu ia tentar me aprimorar de todas as maneiras. Eu sou muito inquieta com relação a isso.
mas eu acho que eu não teria contato com coisas tão fora da nossa vivência, da nossa cultura, né? Essa coisa da dança indiana foi incrível, porque realmente me deu, não que eu dance sempre, no Utopia eu tinha um momento que eu dançava, mas eu não preciso dançar nos espetáculos, mas isso te dá um controle, corpo, e assim, né? Você abre o seu leque de possibilidades de gesto. Você tem contato com uma outra cultura, então o seu corpo, o nosso corpo meio que ele se molda de acordo com como você vai vivendo, né? E aí você tem os teus gestos, fazem parte da sua cultura. É o que você fala, os alemães são assim, os italianos são assim. Exatamente. E os brasileiros têm um outro jeito. Agora, quando você mergulha numa outra cultura, que eu mergulhei profundamente, você pega um pouco dessa cultura, e isso vem como bagagem. E é uma bagagem expressiva, principalmente gestual, que, cara, assim, para mim é uma riqueza. É uma riqueza. Eu acho que eu não conseguiria ter aqui, sem ter esse contato com uma mestra indiana que ficava ali comigo de uma maneira muito pesada. E o meu mestre, o Mário Barzaghi, que me dava segmentação corporal, que era uma mímica, que ele fez uma ponte, porque ele também faz kathakali, que ele é um grande dançarino de kathakali, e ele, um grande mímico da técnica do Etienne Decroux, não sei. E ele fez uma junção e fez essa disciplina, segmentação corporal, que mistura a dança indiana com a mímica corporal dramática. E é uma técnica maravilhosa. Eu não teria contato com essa técnica se eu não tivesse encontrado com ele. E eu não teria encontrado com ele se eu não tivesse no Duemonde, que chamava esses mestres para nos formarem, sabe? Engraçado que você tem muito respeito, né, pelas pessoas que você aprendeu. Todo mundo você chama de mestre e mestra, mestre e mestra. Você sempre foi assim, até na escola? Cara, eu tenho essa gratidão pelas pessoas que mudaram a minha vida. E eu tenho grandes pessoas que mudaram a minha vida. Não é com todo mundo, não. Não é com todo mundo. É só com as pessoas que realmente mudaram, assim, mudaram o meu rumo. Eu não tenho como não ser grata. Eu não tenho como não ser grata ao Ricardo Kozovsky, que foi assim, me criou um amor por isso, e hoje em dia eu sou o que eu sou por ele. Eu não tenho como não ser grata ao Miguel Falabella. Você já contou com o Miguel essa história? Já. Ele lembra de você em Petrópolis? Não, acho que não. Acho que não. Miguel, você lembra de Miguel com 13 anos de idade? Mas assim, eu já contei para a Bia Nunes ficou super emocionada quando eu contei para ela. Mas assim, eu tenho algumas pessoas que assim, cara, essas pessoas vão estar naquele meu altarzinho para sempre na vida. E são meus grandes mestres. Entendi. E quando você começou a fazer TV, como é que foi esse sair do palco para ir para a tela da TV? Porque você foi um trauma. Sempre assistiu TV, cinema e não sei o quê. Foi um trauma, foi horrível. Foi horrível. Qual foi o seu primeiro papel na TV? Cara, eu fiz uma babá em Torre de Babel. Nossa, muitos anos atrás. Foi muito traumático. Porque é uma outra realidade. Sim. E era uma época que a televisão era muito... Tinha essa coisa do glamour, eu vindo do teatro de ralação, aí de repente... E companhia, né? Eu sou muito de companhia. Então eu sou muito de sabe, junto, a gente tá junto, não existe ninguém mais do que ninguém, não tem, sabe? Deixa eu pegar essa cadeira pra você. Claro, não existe esse negócio, não. Como assim? Você é o Gustavo, sabe? Não tem essa, não existe. Eu vim dessa realidade, né? Que todo mundo ali é uma pecinha de uma engrenagem que sem a engrenagem não funciona. Então todo mundo tem a mesma importância. E de repente você chega num lugar onde a hierarquia é um negócio que parece que só existe isso. Mas é mais hierarquia ou ego? Vem do ego. É uma hierarquia que vem desse ego, que vem de
de uma engrenagem doente, que de arte, eu não via nada de arte ali, eu não via nada de qualidade. Cara, depois eu me encantei com a televisão, tá? Então, tô falando com isso lá. Isso que eu ia perguntar, mas por que então você continuou tendo Porque essa primeira experiência gente, ruim? porque eu não tinha como ganhar dinheiro de outra forma. Tá. Porque o teatro, você sabe como é que é o teatro, né? Ninguém sobrevive de teatro. Teatro é o amor. Agora, você precisa ter um meio de subsistência. Então, pra mim, aquilo ali era trabalho. Assim, trabalho como se eu estivesse indo trabalhar no banco. Pra mim, era mais traumático. E quando mudou isso? Cara, depois eu comecei a fazer muita coisa. Ali foi um trauma, porque eu não sabia como era. Eu tinha acabado de chegar da Itália. Então, assim, eu não fazia a menor ideia. Eu caí, assim, numa realidade muito pesada. Porque um grande amigo meu, André Reis, que tinha virado produtor de elenco enquanto eu estava viajando, virou produtor de elenco e me indicou para fazer, ele queria me lançar. No mercado. No mercado. Mas foi horrível. Foi horrível. Nossa, que experiência horrível. Eu ficava o tempo inteiro me pedindo, gente, pelo amor de Deus, me tira dessa novela. Porque, assim, o personagem não vingou, então você era meio que tratado assim... Você sabe como é que é na Globo, né? Quando eles... Ou você é o protagonista, ou então você é tratado, às vezes... Mas sabe? se você não é tão importante, você começa a ganhar uma relevância, aí já muda a novela. Mas eu não ganhei relevância nenhuma, não tinha nem assim, abertura para isso. É assim que funciona, né? Sim. Eles veem que um casal, um personagem caiu na boca do público, já muda o roteiro para aquela... Pois é, mas aí, assim, o que eu não conseguia entender ali era, assim, os maquiadores, sabe, tem uma hierarquia que eu achava que era tão... Eu nunca tinha tido contato com aquilo, sabe? Tipo assim, você tem a cadeira da protagonista, ou então você, a pessoa que está no meio da tua maquiagem, chega uma pessoa importante, você tem que sair para a pessoa ser... Sabe? Uma coisa assim de hierarquia mesmo ruim, sabe? E aí, não, você não pode falar com o diretor, você tem que falar com não sei quem, você não pode se referir ao diretor. Hoje em dia não é mais assim. Mas era uma época que você não podia trocar uma palavra com o diretor. Assim, não, gente, era uma época horrorosa. Eu peguei o pico dessa época horrorosa que teve, de muito assédio moral, muito. E mudou quando, bom, aí eu comecei a fazer muito. E aí eu descobriram esse meu canal para comédia, eu comecei a fazer muita coisa, comecei a ser mais reconhecida, e aí todo mundo já me conhecia, todos os maquiadores, os assistentes de direção, os diretores. As cadeira para você se maquiar agora? Jamais. Jamais, nunca permitiria. Já quiseram fazer isso comigo, diz, mas pelo amor de Deus, não me coloca nesse lugar que eu não aceito. Mas assim, aí depois eu fui começando a criar uma intimidade com aquelas pessoas, e aquelas pessoas começaram a me tratar com respeito, com carinho, porque aí eu sou boa de se tratar assim, na coxia. Então eu gosto de fazer amizade com todo mundo, com todo mundo ali que trabalha, né? São muitas pessoas que trabalham por trás das câmeras. Então, como eu gostava muito daquela convivência com aquelas pessoas, então e a gente a gente se encontra em todos os outros trabalhos, né? Acaba que as equipes vão se repetindo. E depois de tantos anos de carreira, sempre que eu vou fazer um trabalho, eu encontro um monte de gente. Então você já acabou esse mistério, né? De estar sendo introduzido num veículo. Hoje em dia você já sou introduzido, as pessoas já conhecem meu trabalho, já me respeitam, então já chego num outro, sendo tratada de uma outra maneira. Mas o início foi duro. Nossa. Foi ruim, foi bem ruim. E o teatro continuou com você mesmo? Sempre. Não, o teatro não abandono, não vivo sem teatro. Para mim, o teatro, se eu não estiver fazendo teatro, eu não fico triste. Fico triste. Eu preciso dessa interação com o público. Foi para isso que eu vim ser atriz. Eu preciso dessa relação assim, direta. E preciso da relação direta com os atores em cena. Eu gosto de contracenar. Eu gosto da coxia. Tanto que eu não faço monólogo. Isso aqui a gente atrás. Eu quero gente comigo em cena. Quero aqui, ó, olho no olho. Quero saber que se eu errar, alguém me ajuda. Agora,
Falando em errar, pra gente já ir partindo pro final, me conta uma história engraçada. Assim, que você se lembra, uma coisa inusitada. Alguma coisa que você fala assim, gente, não acredito que isso só acontece comigo. Gente, já esqueci de entrar em cena algumas vezes. Não, mas vamos tava fofocando. Mentira, eu tava fofocando na coxinha e de repente eu ouço um silêncio. E tava todo mundo te esperando. E todo mundo me esperando pra entrar em cena e eu atrás da coxinha e entro. Não, uma história engraçadíssima essa. Acabei de me lembrar. Na Itália, eu tenho a pressão muito baixa. Inclusive, hoje está um calor no canto com a pressão baixíssima. Quer uma água? Não. Na Itália, a gente fazia... Eu ofereci água pra ela na casa dela. Tipo, quer uma água? Eu vou chamar a minha... Eu, na Itália... Já tava lá há quanto tempo? Alguns anos. Aí a gente fazia italiano, muito, já fazia, super trabalhava já. E aí eu fazendo um espetáculo, só que eles não têm muito a noção do calor lá, porque tudo lá é preparado para o frio. Só que no verão é muito quente, e os teatros fecham porque não tem ar-condicionado. É porque só tem aquecedor. Sim, e aí a gente fazia espetáculos na rua. Só que os nossos figurinos eram muito pesados, eram muito de inverno. Eles não têm acho que eles perdem um pouco essa noção. Então a gente tinha aqueles figurinos enormes, umas máscaras enormes, para fazer espetáculo no meio da rua. De um calor, mas um calor do cão. E eu morrendo de calor, tô sentindo a pressão baixando, Aí tem uma hora que eu sentava, eu tinha uma saia enorme, e tinha até um tambor dentro, uma saia enorme. Eu me abaixava, eu ficava no meio daquela saia, assim, que virava uma bola enorme, e eu ficava assistindo. E era assim, eu sentava, fazia parte, né, do espetáculo inteiro. Você não tinha coxinha, né? Não, a gente no meio da rua mesmo. Não tinha como você ir pra trás. Isso, era espetáculo itinerante. As pessoas ficavam aqui na rua, e aqui do lado, e a gente fazendo aqui, andando, né? E aí, de vez em quando, a gente parava e tinha uma cena. E tinha uma cena ali com 2 atores, com perna de pau e tudo que acontecia, papapá. Aí tinha que fazer o seguinte, eles acabavam a cena, eu já levantava e eu tinha um tambor e a gente começava a tocar um negócio indo para um outro ponto que aí ia acontecer uma outra cena. Sentei ali. E aí? Pá! Mentira! Desmaiei! Aí terminou a cena, todo mundo foi. E eu fiquei. Ficou aquela bolinha caída no meio da rua. Só me disseram depois que ficou aquela bolinha caída no meio da rua e todo mundo assim, gente, cadê a Josi? Cadê a Josi? Aí o diretor falou que ele olhou, tava eu, uma bolinha mesmo, porque era saia e eu caí assim. No tambor. No tambor. Aí ele veio, já, me jogou um copo d'água e eu tinha, tipo, na hora que eu acordei, eu me toquei e eu... Aí eu levantei. Seguiu. É igual um soldadinho de chumbo, sabe? Você dá como se nada tivesse acontecido. E aí? Aí continuei, normal. Até o final? Até o final. Foi até o final. Porque ele me jogou uma água gelada e eu fiquei esperta, assim. Mas, gente, a pessoa realmente se desmaiar no meio da cena. Rua. Aí depois eles contando de Josi, a gente não acredita, a gente falava, meu amor, cadê a Josi? Mal, cara. Não, as pessoas, a plateia ia junto. Foi junto, ninguém te viu. Quem me viu lá atrás? Ficou aquela bolinha ali no meio da rua, ali caída. Vazia, nada. Só eu ali. Jesus amado. Aconteceu. Eu acho que eu já desmaiei uma outra vez em cima, não tô me lembrando, eu sou péssima de memória. Péssima, nossa. Mas já até esqueci de muita coisa aqui. Essa foi muito engraçada. Eu tenho uma história que não é minha, mas a gente fazendo Doidas e Santas, que eu levava os meninos para coxia, né? Aí eles ficavam lá comigo na coxia, eu de vez em quando eu entrava para fazer a cena e voltava. E aí tinha uma cena, que era a cena final, assim, é quando os dois se beijam, que é uma cena né, os dois estão ali numa crise de casamento e de repente eles resolvem
se beijar. E aí a reação da plateia é sempre assim, oh, a plateia inteira, todo santo dia faz, oh, tipo, ai, que bom, voltaram e tudo. Na hora do beijo, eu tava na frente, assim, bem no proscênio, assim, pra entrar, porque eu ia entrar pela frente. Uhum. De repente, quando eles beijaram, todo mundo assim, quá, 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 quá. E eu, gente, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Quando eu vejo, eu tinha falado pro meu filho mais novo, ó, eu vou lá terminar o espetáculo, tá? Depois eu volto, tá terminando. Pra ele tinha terminado. E aí eu deixei ele na coxia. Quando eu tava lá preparada para entrar, ele pela coxia de trás entrou. Aí as pessoas da plateia viram, falaram que ele entrou em cena, assim, olhou. Quando os dois beijaram, ele olhou para... Eles tinham uns 4 aninhos. Ele olhou para a plateia e as pessoas começaram a rir. Ele já fez assim... E alguém de dentro da coxia pegou, só apareceu uma mão e puxou ele. Ai, gente, pensa a cena. Eu fico pensando na pessoa que estava em cena. Porque já aconteceu comigo lá em Portugal. Fui fazer uma peça lá em Portugal. E aí, a cena final, que a história era assim. Era um pai que não aceitava o filho ser homossexual. E aí, ele só tinha um pai, porque a mãe tinha falecido. Só que a história mostra a mãe, o pai. E no final, culminava nisso. Dele voltando com um bebê com o marido dele. E aí era o pai, o cara que era filho e eu que era o marido, tava com o bebê. E tipo assim, era uma cena que a gente esperava que as pessoas fossem, ó, que bom, voltou, a família reunida, olha que lindo. Eu entrei com o bebê. A plateia riu. Eu dei costas pra plateia. Mentira! Eu não podia mostrar que eu tava rindo. Eu falei assim, gente, eu não posso rir, porque se eu rir e ver eles rindo, eu vou gargalhar. Virou comédia. Não bota as costas na hora. Eu falei assim, virei. E fiquei segurando assim, ó. E todo mundo de cabeça baixa olhando pro bebê. Ficou olhando assim. Eu falei assim, gente, aí você contando, eu fui pensando nos atores, a vontade de rir. É, gente, Porque cair tem que na segurar, gargalhada, né? a gente já caiu várias vezes. Bom. É. Agora, para finalizar, queria que você deixasse uma mensagem final para essa câmera aqui, que pode ser a sua. Você quer uma mensagem para os atores, para o canal? O que você achar no seu coração. Gente, olha, eu fico muito feliz de participar, né, desse tipo de ação, de entrevista e tudo, que geralmente fala mais com artistas, com atores, né? É bom as pessoas entrarem em contato, né, com todas as experiências da gente que trabalha com isso, né, para entender que é uma vida que não é às vezes o que as pessoas imaginam, né? Então é muito bom ter esse tipo de canal, assim, para que as pessoas tenham contato, né, com o que a gente já passou, para tentar escrever suas próprias histórias, né? E é muito bom. E é um prazer enorme te rever, meu amor. A gente se deu tão bem lá no teatro, né? De primeira. Então assim, é muito prazeroso. E é engraçado que tudo acontece, eu te mando falando o que aconteceu. Eu tava no Sesc, em BH, com o livro que vai lançar, que eu tô esperando a verba cair, que é o que você fez o prefácio. E aí eu tava com o Júlio Adrião. Na hora eu te mandei a foto. É verdade, é verdade. Aí eu encontrei com o Edmilson. Na hora eu te mandei foto. Aí eu falei, aí tudo culmina em Josantela. Impressionante. Eu tô em vários lugares. É sério, eu tô em vários lugares. Eu tô no Sesc, Minas Gerais, Belo Horizonte, trabalhando. Nem imaginava que agora, pra você ver que profissão linda, né, a nossa. Porque, assim, por mais que a gente falou muito sobre o que é a carreira, né, mas isso é uma coisa muito linda que faz tudo valer a pena. A tua história foi muito linda e foi muito marcante para mim. Porque... vou chorar não. Mas né? Porque, assim, você saber que através... A gente tem uma profissão e a gente faz um trabalho que pode mudar uma vida. Pode mudar uma vida. Se você faz ali, né, um personagem, que às vezes você está fazendo ali o personagem, né, mas você faz com carinho, com respeito, com dedicação, né, você fala assim, tô fazendo porque é o meu trabalho, é minha obrigação fazer direito e é meu interesse fazer direito.
mas é uma profissão que pode tocar profundamente a vida das pessoas. Quando você me contou a tua história, tão linda, eu fiquei tão emocionada que eu falo assim, gente, olha só, cara, é por isso que eu tô aqui. E esse sim, mais do que o meu prazer pessoal, mais do que uma predestinação, uma vocação, um talento, mais do que isso, assim, eu sinto que, assim, é quase uma missão, né? Porque o ator, às vezes, tem essa missão, ele tem esse poder da comunicação, ele tem o poder de chegar em muitas pessoas. Quando você faz televisão, você atinge pessoas que você não poderia imaginar. Então, assim, você está chegando uma pessoa que você, que aquele trabalho ali modifique alguma coisa, valeu a pena a minha vida inteira, a relação, tudo. Isso é muito lindo. Obrigada. Foi uma sorte enorme ter te encontrado e ter sabido. Essa foi minha! Ah, foi nossa! Temos um presentinho, uma lembrancinha. Ai, quero! Uma lembrancinha bem simples. Ai, meu Deus! Aqui é só pra você lembrar, te acompanhar, que a gente passou pela sua vida aqui no canal, pra você ter a gente todo dia. É um mini planner cultural do Bora Falar de Cultura. Ai, que lindo! Aí tem os meses, tem as metas, você coloca os espetáculos que você quer ver, os filmes que você quer ver, os livros que você quer ver. Ai, que... meu... Gente, para. Olha isso. Olha que amor! Pra poder te acompanhar aí na sua agenda cultural. Que coisa linda! Durante 2024. Que coisa carinhosa! Obrigada. Meu amor, presente lindo. Obrigada. Adorei. Gente, hoje a gente teve uma conversa com uma pessoa que não se lembrava, mas descobriu que queria o teatro aos 6 anos de idade, ao ter uma plateia imensa na mão. Fizemos uma sessão de terapia. Exatamente. Com a comédia. Uma coisa que ela vem trazendo na sua vida até hoje, que é trazer felicidade para as pessoas. Ela faz teatro, ela faz cinema, ela faz série, ela já foi pra fora, faz coisa fora, premiada. E a gente teve a simplicidade de Josi Antelo hoje aqui no Bora Falar de Cultura. Obrigado. Meu amor. Foi isso. Adorei, Aê! gente, adorei. Que carinho isso, amei. Só uma lembrancinha mesmo. Só pra... Muito linda.